tô desembestando, tô me estribuchando, eu tô me bulindo, procurando o cara que cortou as asas do submarino. Eu tô de mala pronta pra pagar a conta, pra fugir da ilha. Enquanto o tempo corre, enquanto a vida morre, eu vou trocando a pilha. Recluso, recuso ficar. Quando eu sair na rua, vou gritar com tudo o som da massa. Recluso, recuso ficar. Quando eu sair na rua, vou gritar com tudo o som da massa. Eu vou tomar um porre, fumar um cigarro, fugir por um triz e colocar pra fora o que me desafora, eu quero ser feliz. Eu sempre tive medo de sentir o peso de me adaptar, e no calor da lida, no vapor da vida, tive que sonhar. E nesse sonho torto, se estou vivo ou morto, não dá pra dizer. E nesse sonho torto, se estou vivo ou morto, o que é que eu vou fazer? Recluso, recuso ficar. Quando eu sair na rua, vou gritar com tudo o som da massa. Recluso, recuso ficar. Quando eu sair na rua, vou gritar com tudo o som da massa. Recluso, recuso ficar. Quando eu sair na rua, vou gritar com tudo o som da massa. Recluso, recuso ficar. Quando eu sair na rua, vou gritar com tudo o som da massa. Eu sou Bruno Lins, eu nasci em Recife e comecei a ter meus primeiros contatos assim com... Na verdade, os primeiros contatos com música e com som a gente tem desde que nasce mesmo, né? E aí eu acho que depois é que você vai despertando algum interesse por isso. Eu era pequeno e a minha avó comprou um violão para mim. Eu tinha, acho que uns 12, 13 anos. Porque lá a gente tinha que escolher, lá na casa da minha avó, onde a gente passava uma parte do tempo da gente, algum instrumento, assim. O que é que você quer tocar e tal, não sei o quê. Aí eu escolhi um teclado e tal, não sei o quê. E aí, como era mais fácil, assim, era uma coisa que eu achava mais prática de fazer, de tocar, eu acabei escolhendo um violão. E comecei a ter minhas primeiras aulas de violão por volta de 12, 13 anos. E eu acho que nessa época eu também estudava no colégio de aplicação daqui de Recife. E o colégio de aplicação ele sempre teve uma amplitude muito grande para as artes, para a música e tal. Então eu participava das atividades culturais da escola, do pastoril, eu era o velho do pastoril, a professora Ciliné me botava para ser o velho do pastoril, e começava a aprender um pouco de percussão e tudo mais. Eu acho que essas foram as minhas primeiras percepções musicais, assim, o primeiro momento que eu comecei a ter contato diretamente com a música e com os artefatos, com os instrumentos, né? E aí a partir disso, o violão era sempre um instrumento de sociabilização, assim, sempre foi uma coisa que eu usava para socializar mesmo, para tocar com os amigos e tal. E nessa coisa sempre tiveram muitas referências, assim. Por exemplo, esse meu professor era um professor mais velho, eu acho que eu tinha uns 13, ele devia ter uns 60, quase 70 anos. Então ele fazia as partituras e as cifras de músicas da música brasileira, dos clássicos da música brasileira, sabe? Noel Rosa, Cartola, Pixinguinha, Luiz Gonzaga. Então as primeiras coisas que eu comecei a tocar no violão mesmo foi da música popular brasileira, porque ele era um professor das antigas, né, a moda antiga, né? E aí isso foi se mesclando também com... Nessa época não tinha internet, então eram as revistinhas, a gente ia nas bancas, comprava as revistas, sabe? E aí essas revistas você aprendia a tocar na cifra, Paralamas do Sucesso, sabe? Essas bandas do rock nacional da década de 80, eu sou de 1980, né? Então década de 80 e 90. E aquelas coisas de novela, né? Dos Guns N' Roses, Skid Row e tal. Era basicamente essa miscelânea de música que foi a minha primeira escola, eu acho, sabe? E aí depois tem um salto na história. Foi quando eu comecei a entrar realmente dentro do forró.
e da poesia de cordel, que também faz muito parte assim, da minha vida, porque o meu pai ele é sertanejo. O meu pai é da Paraíba, do Cariri paraibano, e o meu pai ele sempre foi um cara que teve muito contato com os cantadores de viola e poetas populares do sertão. Ele andava com uma câmerazinha assim, uma câmera de fita na época, e saía filmando Pinto do Monteiro, Lorival Batista, Manuel Chudu, Dedé Monteiro, sabe? Então, a minha infância toda também eu convivi com esse tipo de registro da poesia oral e da poesia popular. Então, em 2004, eu me juntei com alguns amigos em Recife e a gente fundou uma banda que justamente tinha como proposta fazer uma união dessas duas coisas, da poesia de cordel, da poesia popular, oral nordestina, com o forró. E aí, em 2004, a gente monta o Fim de Feira, e a partir disso foi quando eu comecei realmente a pensar nisso de maneira mais profissional. E ao longo do tempo eu fui me profissionalizando. Anunciei meu relógio num site da internet, vendo por qualquer dinheiro. Com a mudança dos tempos, já não preciso ficar vendo o tempo inteiro. Doei também minhas roupas, coloridas para shows, pretas para noites de gala. Poupei apenas pijamas e algumas roupas de cama, dessas de ficar em casa. Me desfiz de um GPS e um canivete vermelho, com a bainha de couro, estilo Victorinox. Pra me orientar agora, não preciso de roteiro, da sala para a cozinha, do quarto para o banheiro, do banheiro para o box. Um amplificador da Vox eu troquei num violão, que tem sido desde então meu companheiro diário. Num conjunto solidário, comigo ainda estão os discos de Gonzagão e os peixes dentro do aquário. Passo os dias recordando momentos da vida inteira, impregnados em mim como imãs de geladeira. Só essas coisas sobraram para me satisfazer, de maneira que não penso delas nem me desfazer. Espalhados pela sala, desarrumados no chão, perdidos nas prateleiras, os livros ainda estão nessa eterna quarentena, que parece uma centena de anos de solidão. 100 anos de solidão, 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 100 anos de solidão. Rapaz, muita gente tem muitos processos diferentes assim de compor, sabe? Eu conversando com colegas, com amigos, lendo sobre histórias de compositores e artistas e tal, eu vejo que a música se manifesta de maneira completamente diferente assim da pessoa. Por exemplo, eu não consigo compor sobre demanda, eu não consigo fazer nada sobre demanda assim. A maioria das minhas canções, a maioria eu diria 80%, 90%, elas vêm da inspiração mesmo assim. Às vezes eu não estou nem procurando ou buscando aquilo ali e acontece do nada mesmo assim, sabe? Às vezes eu sonho com uma música, acordo com a música na cabeça. É muito difícil você chegar para mim e dizer, bora fazer uma música junto. Eu tenho uma dificuldade muito grande assim, porque talvez seja uma coisa que
eu sou muito preguiçoso para isso, sabe? Eu não consigo colocar, para mim particularmente, a música na caixa de uma obrigação. E veja, isso aí é um método, muita gente faz assim e faz brilhantemente. Mas eu não consigo colocar a música como uma coisa de obrigação, assim, vou fazer uma música agora, vou começar e terminar uma música agora. Então a maioria das coisas que eu faço, que eu produzo, elas vêm realmente de outra atmosfera, assim. Às vezes eu não estou esperando e acontece. A música realmente ela tem eu tenho uma relação do acontecimento dela, assim, da existência da música e de eu não procurar, não farejar muito, sabe? E, por exemplo, essas canções que eu estou cantando aqui agora, elas são fruto absolutamente disso, porque são canções que eu fiz nesse período de pandemia, logo no começo da pandemia, e que são músicas que vieram assim num volume absurdo. Eu estava sem criar, sem fazer uma música há quase um ano, data do meu primeiro disco solo, do meu último disco, sabe? Que é o Vereda Caminho. E depois disso sumiu, sabe? Apagou e eu não conseguia produzir mais nada. A música não vinha, as coisas não vinham. E aí de repente veio essa pandemia que é um momento de criação perene mesmo, né? Porque o mundo de uma hora para outra mudou absurdamente, a vida da gente mudou absurdamente. De repente você está dentro de casa, não pode sair, e logo no começo da pandemia mesmo, quando a gente não sabia absolutamente nada sobre o que estava acontecendo, né? Sobre os efeitos disso e as causas. E aí é que você fica realmente baratinado. E aí nesse período foi onde eu compus todo o repertório desse trabalho novo que eu vou lançar, que é um disco chamado Vou Deixar Pra Chorar Depois. Essa música, Recluso, ela fala muito disso, ela tem essa temática de você estar dentro de casa, recluso, ali indignado com um monte de coisa que está acontecendo ao seu redor, sem poder de reação, vendo as coisas acontecerem no seu país, com o seu povo, sem poder fazer nada ou quase nada. Então o artista acaba transformando isso na música, né? E Recluso fala justamente disso. Quando eu sair na rua, eu vou gritar com tudo o som da massa, né? Quando eu puder sair da rua, eu vou me juntar com você, com todo mundo aqui, a gente vai dar as mãos e a gente vai mudar isso, né? Recluso, recuso ficar. Então a música ela basicamente fala disso, desse momento necessário de reclusão, mas de que quando isso sair, quando isso for explodir, é como se fosse uma barragem, sabe, velho? Abarrotar, Tapacurá, aqui pertinho de onde a gente tá. É como se estourasse Tapacurá, o que eu acho que vai acontecer, sabe? Quando sair isso tudo, a gente vai lavar essa sujeira toda e vai voltar a ser feliz. 100 Anos de Solidão também segue essa mesma temática, que é uma temática da pandemia, da reclusão, né? E também eu estava relendo algumas coisas e estava lendo esse clássico do Gabriel Garcia Marques, que é o título do livro, 100 Anos de Solidão, que ele fala de uma cidade, Macondo, que é uma obra belíssima, é um livro maravilhoso. E aí esse nome me remeteu justamente a isso, assim, ao tempo que a gente vai, até quando a gente vai ficar nessa solidão, que é uma solidão da falta do abraço, né? Da falta do contato com os amigos, com a família, no caso da gente que toca, que faz shows, da falta dos shows e tudo isso. Então, realmente parece que são 100 anos de solidão, parece que o que a gente está vivendo é esse tempo todo, né? Essa pandemia fez essa questão temporal, né? Do que a gente imagina ser o tempo, a gente viu realmente o quanto o tempo é relativo, né? E aí nessa canção eu falo disso, das coisas pequeno-burguesas, assim. Anunciei meu relógio no site da internet, vendo por qualquer dinheiro. Com a mudança dos tempos, já não preciso ficar vendo o tempo inteiro. Doei minhas roupas coloridas para shows, pretas para noites de gala. Poupei apenas pijamas e algumas roupas de cama dessas de ficar em casa. Então essas coisas aqui que a gente tem, que a gente às vezes dá tanto valor, eu acho que esse momento veio provar também que talvez sejam só alguma coisa mais pesada que a gente está carregando e que os objetos eles não valem muito não. Eu acho que o que vale mesmo são os sentimentos verdadeiros
E é isso que a gente procura buscar através da música que a gente faz. Era época de inverno, céu nublado, 5:30 da tarde escurecia, fica o gado ansioso no cercado, fecha o tempo, começa a ventania. Tem zoada de pingo no telhado, chora alegre o matuto que pedia, que olhando pro céu abençoado agradece a Jesus em cantoria. Pela noite a tecer entra a aranha, um Exu espantado se assanha com o curisco que a noite clareou. De manhã pela feira o comentário, choveu muito por lá, seu Januário, e a resposta que tem, tudo sangrou. Já faz 3 noites que pro norte relampeia, e a asa branca vindo ronco do trovão. Já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou me embora, vou cuidar da plantação. Já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou me embora, vou cuidar da plantação. A seca fez eu desertar da minha terra, mas felizmente ele agora se alembrou de mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhador. De mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhador. Rios correndo, as cachoeiras vão voando, terra molhada, mato verde, que riqueza. E a asa branca, a tarde canta, ai que beleza. Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. E a asa branca, a tarde canta, ai que beleza. Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. Revendo a chuva me recordo de Rosinha, a linda flor do meu sertão pernambucano. E se a safra não atrapalhar meus planos, quer que o seu vigário vou casar no fim do ano. E se a safra não atrapalhar meus planos, quer que o seu vigário vou casar no fim do ano. Esse local que a gente está aqui é um local que tem uma representatividade muito grande, sabe? Porque essa casa aqui é uma casa que tem mais de 200 anos. Aqui funcionava um engenho e as pessoas que ocuparam isso depois que a questão do açúcar, né? A economia do açúcar ela parou de existir praticamente, né? Começaram a dar uma função ecológica, cultural, a todo esse lugar que tem aqui. Então é uma casa que tem uma história, tem uma personalidade muito forte, e as pessoas que cuidam desse entorno, que cuidam desse patrimônio hoje, são pessoas com muita sensibilidade e transformaram isso aqui realmente num refúgio e num lugar de contemplação, num espaço incrível, sabe? Eu vim aqui, fiz as fotos, a fotografia do meu disco novo que eu vou lançar agora, e é um lugar que a gente sempre vem quando quer fugir um pouco dessa barbaridade da civilização, né? Como diria meu amigo Lirinha, lá do Cordel, quando a gente quer fugir um pouco dessa tragédia que é viver, a gente vem procurar esse respiro, sabe, nesse lugar maravilhoso que é o Engenho Pombal. Então, foi muito bacana poder produzir esse material aqui. E é uma coisa inspiradora, assim, você estando aqui, é o que eu falei para você, a música acontece, a música vem e toca você. Ele traz esse ambiente de conexão, né?
Uma das coisas que eu tenho a maior referência assim, para mim, que foi uma escola, o forró para mim é uma escola, sabe? E eu acho que, na verdade, a música nordestina é uma grande escola, porque a música do Nordeste ela tem uma capacidade incrível de assimilar culturas que às vezes são muito maiores e mais hegemônicas do ponto de vista da difusão de massa e de quanto a gente recebe isso do mundo de fora para o mundo, para o nosso pequeno mundo aqui dentro, mas de como a gente não precisa se dobrar a isso, né? De como a gente consegue ouvir as coisas que vêm de fora, assimilar, trazer para a realidade da gente e entender o potencial e a verdade da música da gente, e que isso é fantástico, é sensacional. A música do Nordeste, ela tem esse poder de transformação, de pegar essas referências e de trazer isso para uma coisa nova, atual, sem perder o contato com os ancestrais, os mestres e o que é tradicional. Eu acho que esse é o grande lema, assim, o grande gap assim, de toda uma geração da música nordestina, sabe? E dentre essa geração tem um cara que para mim realmente o grande emblema disso, o cara mais emblemático disso, que é Luiz Gonzaga. Você falar na música do Nordeste e não falar em Luiz Gonzaga, você não está falando nada, porque Luiz Gonzaga é o cerne, é o DNA, é assim, o pólen. É a figura mais importante, sem dúvida disso, porque o que Gonzaga fez foi justamente isso, pegar essas referências dos conceitos internacionais da música e pegar a música do cantador, do baião do cantador de viola, dos poetas populares, das missas, dos vaqueiros, da chuva, da seca, e traduzir isso de uma maneira urbana, de uma maneira popular, fazendo com que essas mensagens elas pudessem chegar ao Brasil inteiro e ao mundo todo. Então, essa música A Volta da Asa Branca, que é uma parceria de Gonzaga com Zé Dantas, ela faz parte desse acervo musical, histórico e do patrimônio da cultura do Nordeste, que está dentro, entranhado em todos nós, sabe? Da minha geração, das gerações que vieram antes de mim e com certeza das gerações que vão vir na sequência, né? Gonzaga é o grande elo entre toda a história e a permanência da música do Nordeste e da música brasileira. Então por isso que eu escolhi essa canção para falar disso. Esse ano, apesar das dificuldades impostas por tudo que está acontecendo, ainda não terminou, a gente achava que já pudesse ter terminado, não terminou, né? Mas assim, foi um período muito produtivo e que essas canções elas vão sair em disco, a gente vai lançar, já estamos em processo de lançamento. O Fim de Feira continua, que é a minha caixinha do forró, sabe? Que eu consegui dividir uma coisa da outra, velho. Eu ficava muito pensando, pô, essa música não cabe na história do Fim de Feira, sabe? Mas aí eu consegui dividir o artista Bruno Lins, assim, como um compositor de canções que não necessariamente estão no âmbito do gênero do forró, que compreende vários ritmos, né? E do Fim de Feira, que é uma banda de forró mesmo, e a gente tem muito orgulho de ativar e de sempre dizer isso, né? Porque esses ritmos, coco, baião, xote, chachado, tudo isso faz parte da escola da gente, né? E fugir disso seria como fugir das nossas raízes, sabe? Então, a gente estou lançando esse disco novo, que chama Vou Deixar Pra Chorar Depois, que é do meu trabalho solo. E vamos também lançar o 3º ou 4º disco de carreira do Fim de Feira. Ainda nesse ano a gente começa a produção dele, que é um disco chamado Forró da Liberdade, onde a gente também vai começar a produzir e colocar no mundo também. Então são esses 2 trabalhos que a gente vai continuando, acreditando sempre que a música pode ajudar na cura de todos nós e ajudar muito na cura do mundo. Eu acredito cada vez mais nisso, sabe? Então a gente vai continuando nessa estrada, achando que ela ainda vai muito longe, acreditando
que a gente pode levar a música da gente a muitos lugares. Gravando. E tem sido desde então. O que você está fazendo? Posicionando as coisas. Cachaceiro, o bullying, Zacaria do bullying. História da minha vida. Edite as nossas vidas. Quando eu sair na rua vou gritar com tudo o som da massa. Eu vou tomar um porre, fumar um cigarro, fugir por um triz e colocar pra fora o que me desafora, eu quero ser feliz.